Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 6, versículos 45 a 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu vou aguardar todos os irmãos encontrarem. O capítulo é o de número 6, os versículos 45 a 52. E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passarem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e, entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E, quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Eu quero repetir os versículos 45 a 48, se eu tenho a sua atenção, diz amém. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Tem profeta de Deus aqui essa noite? Olha para quem está do seu lado e diz assim: essa noite o vento vai acalmar, tem vitória chegando para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você senta dando glória a Deus? Não ande, não converse, e se Jesus falar com você, pode dar glória a Deus, porque dar glória a Deus é de graça. Eu tenho a sua atenção por pelo menos 40 minutos, diz amém. O Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã, o Galileu, o Nazareno, o Rabi, o desejado de todas as nações, foi o único homem que andou por essa terra abraçando a ideia de morrer. Se eu perguntar quem é que quer morrer essa noite, e você estiver lúcido, em sã consciência, você jamais vai levantar as mãos e vai dizer: eu quero morrer. Embora todos nós saibamos da realidade de Eclesiastes 3:4, que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, mas mesmo sendo conhecedores dessa realidade, ninguém quer morrer. Mas o Senhor Jesus foi o único homem que andou por essa terra abraçando a ideia de morrer, e isto porque ele sabia que a sua morte daria vida a muitos, e daria vida a todos nós que aqui estamos essa noite. João capítulo 9, versículo 4, ele mesmo disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou,
enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. Falando de noite nesse texto, Jesus estava se referindo à sua própria morte. Ele sabia que o seu tempo na terra era curto, sabia que veio cumprir uma missão e que voltaria para o Pai. E diante dessa realidade, ele abraça a ideia da morte. João 10:10, escrito está: o ladrão veio, senão para roubar, para matar e para destruir. Mas porque ele morreu, ele veio para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Só que Jesus era conhecedor da realidade, pastor Fábio, de que sucesso sem sucessão é fracasso. Eu vou repetir e dobra a sua atenção: sucesso sem sucessão é fracasso. Quando Jesus inicia o seu ministério terreno, a primeira coisa que ele faz é ir atrás de discípulos. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, a minha Bíblia diz, pastor Ricardo, que Jesus sobe o monte, ele passa a noite em oração, e quando ele desce pela manhã, ele escolhe 12 discípulos, aos quais também deu o nome de apóstolo, porque sucesso sem sucessão é fracasso. Não adianta você ter um ministério lindo, ter o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, pregar como ninguém. Não adianta você ter o dom de mestre, você ensinar na escola dominical, no culto de ensino, em classes de seminário, mas se você não tirar um tempo, pegar pessoas e investir aquilo que Deus te deu para pessoas, compartilhar aquilo que Deus te deu com pessoas, não adianta saber tocar teclado, bateria, contrabaixo, tocar na graça, tocar na unção, mas não passar aquilo que Deus te confiou para ninguém. Não adianta pastorear com graça, com autoridade, com sabedoria, se você não trazer pessoas para perto de você e dizer: Deus compartilhou algo comigo, eu vejo que Deus também tem algo com você, e eu quero compartilhar aquilo que Deus deu para mim com você. Tem profeta de Deus essa noite? Pega na mão de alguém aí e diz assim: eu sei que você tem algo de Deus, eu sei que Deus te confiou algo, então compartilhe aquilo que Deus te deu, porque aqui a gente não compete, aqui a gente não puxa tapete, aqui a gente investe nas pessoas. Quem está entendendo isso? Foi o próprio Jesus quem em Mateus 28:19, ele nos ensinou: ide, fazei discípulos. Deus me chamou para que eu invista aquilo que Ele me deu em alguém. Deus te chamou para que você invista aquilo que Ele te deu em alguém. Então compartilhe aquilo que Deus te deu com alguém. O Senhor Jesus escolhe discípulos, e a palavra discípulo no grego significa aluno, aquele que aprende, alguém que está debaixo ou sujeito a algumas disciplinas. Eu vou repetir: discípulo no grego significa aluno, aquele que aprende, alguém que está debaixo ou sujeito a algumas disciplinas. E quando nós lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Jesus ensinando algumas lições, pastor Adriano, aos discípulos que ele escolheu, aqueles que, segundo Marcos 3, ele quis chamar. Por que Deus o Senhor escolheu o pastor Ricardo? Porque ele quis. Por que Deus o Senhor escolheu o pastor Fábio? Porque ele quis. Por que Deus o Senhor escolheu o pastor Leandro? Porque ele quis. Por que Deus o Senhor te escolheu? Porque ele quis. E se você é feliz porque ele te escolheu, joga essa mão lá no 2º andar, dá o melhor glória que você deu. A primeira disciplina que Jesus procura ensinar para os seus discípulos é que vida de discípulo é vida de renúncia. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus olha para os 12 e diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo é dizer não, quando se quer dizer sim. Existem muitas coisas para as quais nós queremos dizer sim, mas nós dizemos não por amor àquele que deu a sua vida pela nossa vida na cruz do Calvário. Então tem coisas que desejamos, tem coisas que queremos, mas mesmo desejando, mesmo querendo, nós temos que dizer não, porque vida de discípulo é vida de renúncia. Jesus continua a ensinar, por exemplo, Jesus ensina, pastor Ricardo, que vida de discípulo é vida de oração. Se você diz que é discípulo, mas não ora, você não é discípulo.
Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus pega quase um capítulo inteiro, pega na mão dos discípulos e diz assim: eu vou ensinar vocês a orar, porque vida de discípulo é vida de oração. Vida de discípulo é falando com o Pai, é estando em contato com o Pai, é dialogando com o Pai. E ele diz assim: vocês, quando forem orar, entrem no seu quarto. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ainda falando sobre oração, Jesus olha para os 12 e diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta se abre. Ainda falando sobre oração, Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus olha para os 12 e diz assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, vocês hão de receber. Só que Jesus, ele não ensinou só na teoria, Jesus também ensinou na prática. Volta e meia, os discípulos olhavam ao redor deles e se perguntavam: onde está o nosso mestre? Cadê o nosso mestre? Jesus já tinha se retirado para os desertos, Jesus já tinha se retirado para os montes. E o que Jesus estava fazendo no deserto? Orando. O que Jesus estava fazendo no monte? Orando. Se você não percebeu, o texto que nós lemos também contém uma linda lição de Jesus para os seus discípulos. Se não vejamos, o texto começa dizendo: e logo obrigou Jesus. Repita comigo: obrigou. Uma segunda vez, obrigou. Terceira e última, obrigou. E obrigar no grego significa forçar por ausência de voluntariedade. Jesus já tinha chegado para os 12 e, como um cavaleiro, com educação, ele tinha pedido: pastor Ricardo, por favor, por gentileza, entrem no barco, passem para o outro lado, vão a Betsaida. Mas os discípulos, a uma só voz, disseram: nós não vamos entrar no barco, nós não vamos para o outro lado, nós não vamos para Betsaida. E por que os discípulos olham para Jesus, que é mestre, e diz: nós não vamos entrar no barco, muito menos passar para o outro lado? Você sabe que dentre os 12, pelo menos 3 deles entendiam muito de pesca. Eles entendiam acerca do tempo, do vento, do clima, das condições necessárias para se fazer uma boa navegação e chegar ao destino. Naquele dia, os 3, Pedro, Tiago e João, se reuniram e disseram: olha, o mestre, nessas indas e vindas, evangelizando, expulsando demônio, curando os enfermos, se ele olhar para nós hoje e disser: entrem no barco e vamos para o outro lado, unanimemente nós 12 temos que dizer: hoje nós não entramos no barco, hoje nós não vamos para o outro lado, hoje nós não vamos navegar, porque vem tempestade aí, vem vento forte aí. E a uma só voz, os 12, orientados pelos 3, disseram: nós não vamos entrar no barco. Então, já que Jesus pediu e eles não obedeceram, o que é que Jesus faz? Já que eu pedi e vocês não obedeceram, eu vou obrigar, eu vou forçar por ausência de voluntariedade. Se você não deu glória, é porque você não entendeu. Porque a lição que Jesus está ensinando é que é discípulo não tem vontade própria. Na vida de um discípulo cumpre a vontade do seu Senhor, a vontade do seu mestre. Quantas vezes eu e você entregamos a nossa vida para Jesus e de forma hipócrita oramos o Pai Nosso e dizemos: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas na grande maioria das vezes, a vontade de Deus confronta a minha vontade, a vontade de Deus se choca com a minha vontade. Mas quando a vontade de Deus confrontar a minha vontade, quando a vontade de Deus confrontar a sua vontade, quando a vontade de Deus confrontar a nossa vontade, que Ele nos dê graça para que seja feita dele e não a nossa, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Pega na mão de alguém que está do seu lado, sacode esse alguém e diz assim: você não tem mais vontade, a sua vontade não conta mais na minha vida, na sua vida. Desde que a gente veio na frente desse altar, é a vontade dele, por ele, para. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: eu não vou onde eu quero, eu não falo o que eu quero, eu não faço mais o que eu quero, eu não visto mais o que eu quero, eu não ouço mais o que eu quero. A minha vontade está morta,
A minha vontade da ser poder marassi te omina canto. Se até Jesus, quando teve na terra, afirmou não ter vontade, quem sou eu e você para empinar o nariz? João capítulo 4. Jesus olha para os 12, meu amigo, e ele diz assim: a minha comida e a minha bebida não é arroz, não é feijão, não é picanha na brasa, não é carne assada, não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem fome da vontade de Deus? Ah, é? Eu chamei, vocês atenderam o chamado e agora não quer obedecer? Entra no barco agora. Olha para alguém e diz assim: ou você vai por bem, ou você vai por mal. Porque o escolhido não tem escolha. Ou você vai de navio, ou você vai de grande peixe. Mas de uma coisa eu sei, você vai. Dobre amando revassi. Chominacando revarasúria. Dabawits terremassi. Se Deus disse que você vai pregar, você vai pregar. Se Deus disse que você vai pastorear, você vai pastorear. Se Deus disse que você vai louvar, você vai louvar. Se Deus disse, vai! E os obrigou o JV. Entra agora, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Isso vai ficar gostoso. Eles entraram no barco, mas Jesus dá um vocês vão para Betsaida. E Betsaida não é uma palavra grega, é uma palavra aramaica. E Betsaida significa casa de pesca. Vamos raciocinar? Em Mateus 4,19, Jesus chamou os 12 e disse: vinde após mim e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Vocês não vão a Betsaida passear. Vocês não vão a Betsaida tirar uma folga. Vocês não vão, vocês vão a Betsaida porque tem vidas me esperando naquele lugar. Só que, sabe por quê, pastor Fábio? Tem muita gente que não se predispõe a fazer a vontade de Deus e a viver a vontade de Deus, porque todo mundo, eu não conheço ninguém que tenha batido no peito até hoje e tenha dito: Jesus, pode cumprir na minha vida a sua vontade, que não tenha enfrentado forte vento e não tenha passado. Eu não conheço ninguém que tenha dito: eu quero Jesus, eu quero o ministério, eu quero fazer a obra, eu quero entregar. Quando eles entram no Deramasse, e Jesus diz: vocês vão para Betsaida. A minha Bíblia diz que enquanto eles entram no barco, Jesus despede a multidão, e Jesus sobe o monte para Posso te ensinar algo lindo? Diz amém. Existem tempestades que nós só vencemos porque tinha alguém de joelhos dobrados pela nossa vida. Eles estão remando, mas enquanto eles remam, tem alguém orando. Você está trabalhando, mas enquanto você trabalha, tem alguém orando. Você está pregando, mas enquanto você prega, tem alguém orando. Você toca, mas enquanto você está tocando, tem alguém orando. Você pastoreia, mas enquanto você está pastoreando, tem alguém orando. Só que quando eles estão no meio do mar, repita comigo: no meio do mar. Eu quero pregar sobre 3 intenções do vento contrário. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens, pastor Mauro: literal, simbólica e figurativa. Ou seja, a mesma é um livro de símbolos, figuras e tipos. E na simbologia bíblica, meu amigo Fernandes, vento contrário simboliza os momentos de adversidade que a gente enfrenta na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida empresarial, na nossa saúde. É muito comum você encontrar com o irmão, Maísa, no mercado, na padaria, em algum lugar, e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. E ele te responder: a paz do Senhor. Aí você pergunta: como você está? Ele diz assim: eu estou no vento, ora por mim. Quando ele diz que está no vento, a gente entende, tem algo que não está bem. Ou a porta está fechada, ou ele está enfermo, algo não está indo de vento em popa na vida dele.
Eles entram no barco, começam a remar, mas quando eles estão exatamente no meio do mar, se levanta um vento, porque a primeira intenção do vento contrário que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa saúde, contra o nosso ministério, contra a nossa família, é que o vento quer nos fazer parar no meio. Lembra que lá atrás você obedeceu e abraçou a vontade dele? Agora vem esse vento com tudo dizendo, até começou a pregar, mas não vai continuar pregando. Eu vou cansar ele, eu vou cansar ela. Até começou a louvar, mas não vai continuar louvando. Eu vou cansar ele, eu vou cansar ela. Até pegou a mão no arado, mas eu vou fazer soltar a mão do arado e olhar para trás. Mas quando o vento está dizendo que vai fazer parar no meio, aquele que estava no monte da oração, ele desce, ele vem andando sobre as águas, ele aquieta o vento, ele acalma a tempestade. Faz assim com as tuas mãos, que eu quero te abençoar com força essa noite. Essa noite Jesus vem andando sobre as águas. Ele vai visitar teu marido, ele vai visitar tua esposa, ele vai visitar teus filhos, ele vai visitar tua empresa. Joga essas duas mãos lá em cima, dá o melhor glória que você deu, que aquele que tem poder sobre o vento e sobre a tempestade está vindo de encontro à tua glória. Quem está me ouvindo diz amém. Ó, meu pastor, pega no ombro de alguém e diz, eu sei que você está cansada, eu sei que você está cansado, eu sei que a mão está calejada, porque você rema, mas não sai do lugar, porque o vento é contrário. A vontade é chutar o pau da barraca, a vontade é jogar tudo para o alto e desistir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão. Pega no remo comigo essa noite, igreja, pega no remo comigo, grita em alto e bom som, inferno, você tentou me parar, mas pela minha família eu vou remar, pelo meu casamento eu vou remar, pelo meu ministério eu vou remar, pela vontade de Deus eu vou. Pega na mão de alguém e diz, recebe renovo essa noite, recebe graça do céu essa noite, recebe poder. Você entrou por essas portas pensando em desistir, pensando em parar. O inimigo pode cancelar o culto em ação de desgraça, porque é você que vai dar culto em ação. Repita comigo assim, a minha casa não vai afundar. Só quem acredita que isso é profético, a minha casa não vai afundar. Os meus filhos não vão afundar. O meu ministério, o vento veio para me cansar, mas tem alguém lá de cima me dando graça, me dando força, me dando. Tinha gente dizendo, vai parar. Tinha gente dizendo, o casamento não passa de 2022. Debra Witzman, Troclovassúria, Remanto, Quebidara, Vassaraia. Aquele que mandou entrar no barco garante. Aquele que mandou entrar no barco é bom e paga bem. Aquele que mandou, oh, meu Deus. Eu vou continuar remando, porque se tem alguém que garante é quem mandou entrar aqui. Tá difícil, mas se tá difícil ele não interviu, é porque ele sabe que eu aguento mais. Derramar o iderré, promina canto, domina saio, ebawitz, terrevox, mentrocominar saio, depropital a.
Repita comigo assim: a primeira intenção desse vento que levantou é me fazer parar no meio. Mas quem vai parar é o vento. Você recebe profecia? Faz assim com as mãos. Eu subi nesse altar como profeta de Deus. Tudo que se levantou para te fazer parar, vai parar e você vai continuar. Deus está parando alguém essa noite pela tua casa. Deus está parando alguém essa noite pela tua família. Deus está parando alguém, mas você não vai ser parado, porque quem mandou remar garante. Tem alguém precisando desse lugar, vai ficar pequeno. Tem alguém precisando dessa palavra. Pega na mão de alguém e diz assim: essa noite Deus está parando alguém que precisa ser parado por causa da tua casa, do teu ministério, e o nome dele vai ser Tiomentro Clobidaui. Você me empresta mais 20 minutos? Diz amém. Eu tenho 20 minutos? E vendo, hoje eu não vou trazer muito detalhe não. Eu quero ser como uma flecha na mão de um valente, rápido e objetivo. E vendo que se fadigavam a remar. Repita comigo: vendo. O olhar de Jesus é diferente do nosso, JV. E glória a Deus por isso, pastor Fábio. Sabe o que diz 1 Samuel 16:7? Que Deus não vê como vê? Glória a Deus. Porque o homem vê o que está diante, mas o Senhor... Esse vendo não é nenhum discípulo que está vendo, é G. E vendo no grego é eidom. E eidom não fala sobre a mera percepção de enxergar, de ter vista, mas de ter visão. Porque tem gente que tem vista, mas não tem visão. Quem está me ouvindo? Porque tem gente que olha para você e diz assim: está tudo bem, está tudo ok. Porque nós somos igual a Sulamita quando saiu de casa debaixo de uma palavra. Não cumprimenta ninguém, não bota um sorriso no rosto e vai. O filho está morto dentro de casa, mas está tudo bem. Às vezes a gente maqueia o que está acontecendo, o coração está chorando, mas o sorriso tem que estar estampado no... Cutuca alguém e diz assim: não expõe as tuas emoções. Emoção não tem preço para estar em vitrine. Meu Deus, eu vou repetir. Vamos entrar na psicologia? Emoção não tem preço para ser colocada em vitrine. Tem gente que quando está tudo indo mal, vai lá para o Facebook, para o Instagram e coloca assim: se sentindo triste, a invejosa, a recalcada, a linguaruda está batendo palma. Você pode estar no vento, coloca um sorriso no rosto, tira uma foto e diz assim: com Jesus no barco vai tudo bem. Cutuca alguém aí e diz assim: a inimiga, a atribulada, não precisa te ver chorando, ela tem que te ver sorrindo. Oh, glória. E vendo, pastor Fábio, quando Jesus olha de cima do monte, ele não enxergou a maquiagem, ele enxergou o vento, o cansaço, a dificuldade. Sabe por que a gente não para? Porque a gente coloca um sorriso no rosto e quem pode não ajudar, não ajuda, porque pensa que está tudo bem. Mas aquele que também pode ajudar e ajudar melhor que ninguém, olha, vê que não está bem e coloca um fim no vento, um fim na tempestade. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E vendo que se fadigavam, ele vem andando sobre as águas, JV. Mas aí entra um problema, pastor Fábio. O problema de quem já sofreu muito, de quem já apanhou muito, de quem já se decepcionou muito, é que a gente enxerga problema até na solução. E essa é a segunda intenção do vento contrário: tirar a visão clara das coisas. Tudo que o vento quer é ofuscar a tua visão. Jesus está vendo para resolver. Alguém olha um homem andando sobre as águas, está vindo um fantasma aí. Faz assim com as mãos. Pode abrir o coração. Dessa vez está vindo ajuda, e ajuda do céu, não é fantasma. Não enxerga problema onde Jesus está dizendo que é solução. A porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar. Deus vai enviar pessoas que vão te ajudar, te abençoar, te colocar para cima e não para baixo. Dessa vez não vai ser fantasma, dessa vez vai ser solução.
Jomas e derre. O vento tira a visão. Tem horas, pastor, que a solução está diante dos nossos olhos, e nós não enxergamos. Por quê? Porque o vento está soprando forte. Mateus capítulo 14. Simão, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter com o Senhor. Vem. Ele desceu do barco e está indo bem. Mas quando a Bíblia diz que ele sentiu a força do vento, ele começou. O seu problema é que o seu foco, a sua visão está no vento e não em Jesus. Você está colocando o problema muito maior do que ele é, porque gigantes são, mas Deus é maior. Pega no ombro de alguém essa noite e diz assim: gigantes são, mas Deus é maior. Segura. Jesus queria passar-lhes adiante, diz o texto. É o texto que está dizendo, pastor Ricardo. E Jesus queria passar. O meu problema e o seu é que a gente quer tomar a dianteira de tudo para resolver e não entrega a dianteira na mão de Jesus. Não, esse problema deixa comigo que eu vou resolver. Vai nada. Mas não vai. Deixa comigo que dessa vez eu vai perder dinheiro de novo. Vai bater cabeça de novo. Vai quebrar a cara de novo. Não, deixa comigo. Que deixa com você é para você atrás, Jesus é na frente. Não aprendeu até hoje? Já não bateu cabeça o suficiente? Já não apanhou de você mesmo bastante? Você sempre querendo resolver tudo do seu jeito, sempre querendo fazer tudo da sua maneira, e Jesus dizendo: só está do jeito que está, porque eu estou tentando tomar a dianteira da empresa, do casamento, do ministério, mas você não deixa. Faz assim essa noite, passa, Jesus, toma o lugar de homem da raça, que é seu. Espera aí. Quando Jesus chega perto deles, Mauro, Jesus diz assim: não tenhais medo. Primeira intenção do vento, te fazer parar no. Segunda intenção do vento, tirar sua visão clara, nítida das coisas. Terceira intenção do vento, pastor Ricardo Evangelista Robson, colocar temor no nosso coração. João capítulo 14, Jesus disse assim para os discípulos: não se turbe o vosso corar, não se turbe o vosso corar, credes em? Porque onde tem medo não tem lugar para fé, e sem fé é impossível. Só que quando Jesus fala não se turbe o vosso coração, ele não está se referindo ao órgão vital cuja função é bombear sangue para o corpo inteiro. Não, Jesus. Quando ele diz não se turbe o vosso coração, ele está falando de mente, de batalha espiritual porque tem gente que por fora está tranquilo, mas só Deus sabe como está a tua cabeça. Só Deus sabe como está o teu coração. E Mateus capítulo 15, isso vai ficar gostoso. Mateus capítulo 15, versículo 19, disse Jesus que do coração, da mente, procedem todas as coisas. Se a sua mente não estiver bem, você deita, mas não dorme. Dorme, mas não descansa. Estuda, mas não aprende. Trabalha, mas não rende. Porque a mente não vai. Provérbios 4, 23, escrito está: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, guarda a sua. Na versão atualizada diz assim: vigie os teus pensamentos, porque a tua vida é dirigida por eles. Por isso que Efésios capítulo 6, Paulo diz: tomando sobre tudo. Ele diz assim: se tem uma coisa que não pode ficar para trás, é o capacete porque uma mente ocupada com pensamentos negativos não enxerga a solução. Tem gente aqui essa noite que por fora está parecendo mas Deus sabe como está a tua mente. Deus sabe como está o teu. E se tem uma coisa que Jesus dá, é paz. João capítulo 14, versículo 27, ele disse assim: deixo-vos
Vamos fazer a etimologia desse versículo? Olha para alguém e diz assim: a paz que vem de Deus não está distante, não é inacessível. Ele não trancou, ele não escondeu, ele disse: eu deixo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. Porque para ficar tranquilo no mundo tem que beber hoje. Quando passa o efeito tem que beber amanhã. Quando passa o efeito tem que cheirar hoje. Tem que cheirar amanhã, tem que encontrar com uma hoje, tem que encontrar com outra amanhã. Ele diz: não, a paz que eu dou não é como a paz, não é passageira, não é temporária. Você vai dormir bem, vai levantar bem, vai trabalhar bem, vai estudar bem. Sacode alguém que está do seu lado e diz assim: você não precisa de dinheiro, você não precisa do que acha que precisa, você precisa da paz de Deus que excede todo entendimento. Recebe paz essa noite em nome de Jesus. Recebe tranquilidade essa noite em nome de Jesus. Recebe quietude. Muitas vezes Deus te faz vencer a batalha, mas antes Deus aquieta você por dentro. Porque o que você vence aqui dentro, você vence aqui fora. Bate no ombro de alguém e diz assim: recebe paz essa noite. Eu vou te dar 1 minuto para você orar por alguém. Eu vou te dar 1 minuto para abençoar alguém. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão caindo por terra. Essa semana vai ser leve, vai ser produtiva, vai ser abençoada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Recebe paz. Sou eu, não tenhais medo. O verdadeiro amor lança fora. Jesus é amor. Jesus subiu no barco. Vou terminar aqui. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem me empresta 5 minutos, diga glória a Deus. E subiu para o barco para estar com eles. Tudo que você precisa fazer é deixar Jesus entrar no barco. Deixa ele entrar na tua casa. Deixa ele entrar no teu casamento. Deixa ele entrar na tua empresa. Deixa ele entrar na tua vida. E subiu, e subiu. E o vento se aquietou. Foi só Jesus entrar que o vento. Você sabe qual é o meu problema e o seu? Segura. É que muitas vezes a presença da tempestade significa para nós que tem ausência de Jesus. Mas a presença de tempestade não é ausência de Jesus. O vento pode estar soprando. A garantia da vitória é que Jesus está no seu. Peraí, eu estou sentindo o Espírito Santo hoje como uma brisa. Tem gente que vai sair daqui hoje leve, vai dormir uma noite abençoada de sono, vai ter uma... Segura aí. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Mesmo eu e você sabendo que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, que Ele tem a chave de Davi, que Ele abre porta que ninguém fecha, que Ele é Jeová Jireh, Deus da providência, que Ele é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Mesmo eu e você sabendo que Ele tem solução para tudo que a gente está vivendo, a nossa mente fica turbada. Não se turba o vosso coração. Por quê? Te explico agora. O que é o vento? Tem vários professores aqui, professoras. Vento. Ar em mover. Ar em mover. É algo natural. Só que Efésios 6, Paulo diz que os demônios são a potestade os demônios não estão no inferno, são a potestade se tivesse no inferno, o mundo não estaria como está. O mundo jaz no maligno. Quando se levanta um vento natural contra a vida dos discípulos, os demônios que odeiam os discípulos fazem o que, pastor Adriano? Vamos entrar no vento e carregar o vento, fazer o vento parecer mais forte do que está, fazer o problema parecer maior do que é, fazer as coisas parecerem piores do que não estão, do jeito que eu penso que estão, não são do jeito que eu estou enxergando.
O que acontece é que o demônio odeia a sua família. O que acontece é que o demônio te odeia. O que acontece é que os demônios querem colocar um fim na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Aí todo problema que se levanta, eles entram no problema e dizem assim: vamos bater e bater para ver a queda. Só que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O que disse o salmista no Salmo 124? Ah, se não for o Senhor quem esteve ao nosso lado. Eu vou te dar 1 minuto para você liberar palavras de gratidão, porque se não fosse Ele, a tua casa teria sucumbido, a tua empresa teria fechado as portas, o teu ministério teria ido à falência. Você pode misturar o glória a Deus com aleluia? O glória a Deus e aleluia com língua estranha? Você pode misturar o glória a Deus com aleluia com língua estranha e com uma salva de palmas para Jesus? Começo a fechar. Eles entraram no vento. Eu odeio ela, eu odeio ele, eu odeio o ministério dele, eu odeio a casa dela, eu vou destruir. Só que, Ricardo, você se lembra? Não quero ninguém sem atenção agora. Você se lembra que o endereço que Jesus deu foi Bete? Foi qual endereço? Casa de? Eles estavam indo para pregar, para expulsar demônio, Mas o vento foi tão forte que mudou um pouco a direção. Uai, pastor, por que o demônio tem poder? Não, tudo está no controle de? Pode ir lá, toca, mas na vida não. Você vai dar um glória tão gostoso. Sua semana vai ser tão abençoada. Porque quando o vento muda a direção, a minha Bíblia diz no versículo 52 que eles chegam em Genezaré. Eles não estão em Betsaida, eles estão em Genezaré. Mas era próximo, era vizinho. Era para ir para Betsaida, mas chegaram em Genezaré. Me pergunta em alto e bom som: por quê, pastor? Porque Genezaré significa campo fértil. Jesus estava dizendo para os 12: vocês estão 3 anos e meio comigo de forma ininterrupta, dia e noite e dia. Vocês dormem em qualquer lugar que tiver que dormir, vocês comem o que tiver para comer, às vezes nem comem. E em reconhecimento ao trabalho de vocês, antes de voltar para o Pai, eu levo vocês para o campo fértil. E o que é campo fértil? Eu semeio e eu vou colher uma medida recalcada, sacudida e A igreja de pé olhando dentro dos meus olhos. Romanto revargue amando. Tem um varão nesse comenergue amando oregai. Chobra witz tebre amando orovagai. Chomina canto de rebara witz. Recebe essa graça que esse varão está derramando aqui essa noite. Oh glória! Eu tenho 4 minutos, faz assim com as mãos. Em 3 anos e meio os discípulos passaram muita coisa com Jesus. Foi pouca não. Bate no peito e diz assim: nesse tempo que eu caminho, também foi muita coisa com Jesus. Mas agora, pastor, eu estou diante de um gigante, de uma tempestade. Posso te dar uma boa notícia? Quem mata leão e mata urso, derruba gigante. Você não chegou aqui, Deus não te trouxe até aqui para parar aqui. Sabe essa ventania toda que você passou em casa? Na saúde, com os filhos, com a família? Foi para te conduzir em Genezaré? Porque quando nós chegamos em Genezaré, as forças são renovadas para continuar pescando. Chomantuiderres, prominacando revarasse até. De pé, eu vou ler aqui e vou acabar, ó. Quem me empresta 3 minutos diz amém. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Depois que o vento acabar, que você vai entender tudo. Dentro da tempestade, você não precisa entender nada, você só precisa confiar.
Eles só reconheceram, pastor Mauro, depois do vento, porque no vento você não precisa entender, você precisa confiar. Vou seguir. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabia que ele estava, os que achavam enfermo, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos na praça e rogavam-lhe que os deixasse ao menos tocar, e todos que lhe tocavam saravam. Você crê em profecia? Faz assim com as mãos. Além de ser conduzido a Genezaré, o refrigério, está vindo um tempo novo e uma graça nova para o teu ministério. É por isso e para isso que pregamos a palavra. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. De pé como a igreja está, intercedendo. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, sai do seu lugar e corre aqui. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu estou aqui essa noite a convite de alguém. O dia é hoje, a hora é agora. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero te dar um abraço e orar por você. Está vindo um casal, está vindo um homem. Estende as suas mãos para cá, igreja. A saúde deles, eles vão voltar para o lugar deles. E enquanto eles retornam, uma salva de palma para Jesus e para eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar, e que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas e doces do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: amém.